Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Encontre seus tesouros. E o texto bíblico para a nossa meditação está em Salmos 46, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando agora a compreender o significado deste salmo que acabamos de ler. Que ele possa nos transformar, que ele faça sentido para os nossos corações. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma característica do ser humano moderno é a constante agitação. Estamos a maior parte do tempo correndo de um lado para outro, tentando resolver os nossos problemas. E nós percebemos que quanto mais nós nos agitamos, quanto mais rápidos nós procuramos ser, parece que mais problemas aparecem nas nossas vidas. E nós temos ainda hoje em dia, para complicar, a ilusão de que a tecnologia vai nos ajudar a ser mais rápidos e levar uma vida mais confortável. De fato, nós não podemos negar que a tecnologia facilitou em muitos aspectos as nossas vidas. Hoje é mais fácil nós aquecermos o leite, não precisamos colocá-lo no banho-maria, nós podemos colocá-lo no micro-ondas. Em alguns segundos nós teremos o leite quentinho no café da manhã. Hoje nós podemos marcar uma reunião por WhatsApp, as pessoas podem receber mensagens por e-mail, não precisa mais ir lá no correio, ficar na fila para dar uma carta. Hoje as coisas ficaram mais fáceis em alguns aspectos. Mas, embora a nossa vida tenha ficado aparentemente mais confortável em alguns aspectos, em outros parece que nossa vida complicou. Nós estamos mais agitados, nós temos muito mais afazeres em nosso dia a dia. As nossas mentes estão cheias de ruídos, de preocupações. As nossas despesas aumentaram muito por causa do nosso conforto. Isso nos traz bastante dor de cabeça. Você se lembra, você que tem um pouco mais de idade, ou você que é mais jovem, certamente se lembra dos seus pais. Há 20 anos, não havia tanto gasto assim com
questões como celular, como como ter canais a mais à disposição na televisão. Então hoje nós temos mais gastos para você ter o seu celular, para você poder ter alguns confortos a mais. Isso representa um orçamento considerável no final do mês. E você e eu precisamos correr atrás desse prejuízo. Então nossas vidas ficaram um pouco mais confortáveis em alguns aspectos, mas nós estamos muito, muito mais agitados. As nossas mentes ficaram mais aflitas. Em consequência disso, nós nos tornamos mais ansiosos. Parece que hoje as pessoas sofrem, na sua maioria, de graus variados de ansiedade. Isso pode levar até ao esgotamento mental em alguns casos. A nossa cultura familiar também acentua esse aspecto da rapidez, da eficiência. Então nós aprendemos desde cedo a nos apressarmos, a fazermos as coisas de uma maneira mais rápida, para nós sermos mais valorizados no nosso meio familiar, para obtermos a aprovação das pessoas. E eu digo brincando, especialmente para as mulheres que frequentam, agora não por causa do período da pandemia, mas que frequentavam o grupo de saúde mental que eu dirigia na unidade de saúde. As mulheres parecem ser mais vítimas desse tipo de cultura. Elas têm que se desdobrar em 1001 utilidades. Então tem que ser esposa, tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que fazer um monte de coisa e rápido, então sempre agitadas. Mas os homens também hoje sofrem com isso. No nosso trabalho tem cada vez mais coisa que aparece que a gente tem que resolver e a gente não dá conta. E por causa disso, nós ficamos sobrecarregados, nós nos afligimos, ficamos agitados, correndo de um lado para outro, e nós diminuímos a nossa eficiência nos nossos atos, no nosso trabalho. Nós ficamos cansados e acabamos depois não dando conta de mais nada. Isso tudo acaba sobrecarregando a nossa alma, acaba cansando o nosso espírito. Essa preocupação crônica, essa ansiedade, essa agitação nos prejudicam fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Nós nos afastamos cada vez mais de Deus e de nós mesmos. Nós estamos tão agitados que nós não conseguimos mais ouvir a voz do nosso íntimo, do nosso subconsciente, querendo nos alertar a respeito das nossas necessidades que não estão sendo atendidas, dos nossos sentimentos mais ocultos. Nós estamos nos tornando alienados de Deus e de nós mesmos. E assim vamos vivendo cada vez mais como robôs. Embora isso seja um estado crônico e característico do ser humano moderno, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que pessoas de outras gerações e de gerações muito antigas também vivenciaram esse tipo de experiência. O autor do Salmo de número 46 descreve a sua experiência de vida. E quando ele
cria esse lindo poema que era cantado e que veio a ser registrado como o Salmo de número 46, nós aprendemos com o salmista a como lidar com essa agitação interior, a como lidar, como trabalhar com essa turbulência crônica que está presente em nossas almas. O nosso coração acabou se tornando um verdadeiro Titanic, que pode afundar a qualquer momento. E como nós podemos lidar com isso de uma maneira construtiva, de uma maneira saudável? Deus nos convida a silenciarmos as nossas mentes e a ouvirmos a sua doce voz em nossos corações. O que nós podemos aprender, o que nós encontramos quando nós silenciamos as nossas mentes? Quando nós prestamos atenção em Deus e não nos ruídos da nossa existência? Quando nós paramos de nos agitar e passamos a escutar a doce voz do Criador em nossos corações, nós podemos encontrar grandes tesouros em nosso interior. E o primeiro grande tesouro que nós podemos encontrar quando nós nos acalmamos, quando nós paramos de nos agitar, é a proteção de Deus. E esta foi a experiência do salmista. Provavelmente ele estava muito agitado, correndo de um lado para o outro, tentando resolver os seus muitos problemas. Ele não tinha internet, ele não tinha celular. Esse salmo foi escrito mais ou menos 2.700 anos atrás. A gente hoje para e pensa assim, 2.700 anos atrás, aí era vida boa, que nada. Eles também viviam as suas dificuldades, eles tinham os seus perrengues. Eles também ficavam agitados. Também ficavam mergulhados em preocupações. Porque a natureza humana é assim. De acordo com os psicólogos, especialmente os psicólogos que estudam a mente humana à luz da biologia evolutiva, chegaram à conclusão de que nós herdamos genes que nos condicionam a esse tipo de ansiedade crônica. Por quê? Porque muitos e muitos séculos atrás, os seres humanos que conseguiam sobreviver aos animais ferozes, conseguiam sobreviver aos assaltos da natureza, as intempéries da vida, eram justamente aqueles nossos antepassados que estavam o tempo todo prestando atenção no ambiente, à espreita de qualquer sinal de perigo. A qualquer hora podia aparecer um grande predador,
A qualquer hora podia aparecer um leão na porta da caverna. A qualquer hora podia aparecer um inimigo com uma lança. Esses nossos antepassados que sofriam de ansiedade generalizada foram os que sobreviveram. Só que hoje você e eu não estamos mais na época das cavernas. Mas nós herdamos esses genes. Então nós estamos constantemente agitados e ansiosos, porque essa é a nossa natureza humana, biológica, psicológica. E o salmista chama a nossa atenção para nós escutarmos o nosso coração e olharmos para a proteção de Deus, e nós só vamos conseguir atentar para essa proteção de Deus se nós nos silenciarmos as nossas mentes e olharmos para o nosso interior. A proteção de Deus está dentro de nós, está nos nossos corações. Você só vai perceber essa proteção se você parar de olhar para as circunstâncias externas e olhar para o seu íntimo. É lá que Deus está. Deus está mostrando para você e para mim que Ele é o nosso protetor. Por isso o salmista começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Os antigos, especialmente os israelitas, colocavam a sua segurança em Jerusalém, porque imaginavam que Jerusalém era uma cidade bastante fortificada e que as montanhas os protegeriam no caso da invasão dos inimigos. Infelizmente, eles aprenderam que nem mesmo essas muralhas que cercavam Jerusalém eram tão seguras quanto eles imaginavam. Porque Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Os judeus foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Então o salmista diz assim: a nossa segurança, a nossa proteção não está nas montanhas. A nossa proteção está em Deus. A nossa proteção está no nosso Criador. Ele, e somente Ele, é o nosso refúgio. Ele, e somente Ele, pode nos salvar, nos livrar e nos ajudar a resolver os nossos problemas. Essa expressão, socorro, quando ele diz assim que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, nas adversidades, essa palavra socorro em hebraico significa alguém que vem ao nosso encontro e que nos livra de uma situação da qual nós não poderíamos nos livrar sozinhos. Então, o que o autor está dizendo aqui é que ele acredita em um Deus pessoal, que cuida dele nos mínimos detalhes. Um Deus pessoal
que vem ao seu encontro e que reside lá no seu íntimo e que olha para a sua situação, conhece os seus detalhes, os mais íntimos da sua vida. E por meio deste salmo, o Espírito Santo também está conversando hoje com você e comigo, dizendo para você e para mim o seguinte: pare de se agitar, pare de confiar em objetos que você pensa que podem te proteger, pare de confiar nas circunstâncias externas da sua vida, porque as circunstâncias oscilam. Às vezes você pode estar bem, às vezes você pode estar mal, de acordo com as situações de vida que você está vivendo. Pare de confiar no exterior e olhe para o seu interior, porque Deus está no seu coração. Ele é a fortaleza da sua vida. A fortaleza da sua vida está dentro de você. Deus mora dentro de você, no seu íntimo, no seu coração. Para de se agitar. Olhe para dentro de você. É lá que você vai encontrar Deus. Eu vi uma charge essa semana que eu achei muito engraçada. Mostrava um homem perto de uma torre, dava a impressão de ser a Torre Eiffel. E a pessoa gritava assim: Deus! E não ouvia resposta nenhuma. Aí subiu a torre e começou a gritar lá de cima da torre: Deus! Deus! E lá embaixo, uma voz lá embaixo, que era uma gozação, porque as pessoas estão buscando Deus no lugar errado. Estão buscando Deus lá fora. Estão gritando cada vez mais: Deus, 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 como se Deus fosse surdo. Como se Deus não escutasse os nossos clamores. Como se Deus não prestasse atenção para nós. Porque Ele está tão longe. É assim que nós imaginamos Deus na nossa cultura, como se Ele estivesse muito, muito, muito longe. Tão longe que Ele não se preocupa comigo, com você. Afinal, o que nós somos diante de um Deus que está lá longe? E o salmista aqui chama a nossa atenção. A Bíblia toda, na verdade, fala sobre isso. Aliás, esse foi um tema que Paulo ensinou aos atenienses, lá no capítulo 17 de Atos. Os gregos, os povos daquela época buscavam a força de Deus ou dos deuses lá em cima. E Paulo, grande conhecedor das escrituras hebraicas, disse o seguinte para eles: Deus não está lá longe, não. Ele está dentro de vocês. É dentro de você que você vai encontrar Deus. E Deus que está dentro de você é a sua fortaleza. Ele é o seu refúgio. Ele é o socorro bem presente nas adversidades. É lá no seu íntimo. Se você parar de se agitar e prestar atenção, é lá no seu íntimo que você vai encontrar Deus. Portanto, diz o salmista, não temeremos.
Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Veja a didática do salmista. Ele quer reforçar essa ideia de que Deus não está lá fora. Então ele diz o seguinte: mesmo que lá fora as circunstâncias estejam muito ruins, os montes estão se abalando, as águas dos mares estão revoltas, mesmo que o mundo inteiro esteja um caos, nós não temeremos. Por quê? Porque não são as circunstâncias exteriores da vida os determinantes verdadeiros do nosso estado de espírito. Não são as circunstâncias da vida, não são as situações que nós vivemos que determinam as nossas emoções. Quando nós sentimos medo, quando nós sentimos pânico, na verdade, ou quando nós estamos com raiva, nós temos a impressão de que são as circunstâncias que estão produzindo esse medo dentro de nós, que estão produzindo essa ansiedade, que estão produzindo esse pânico, ou que estão nos deixando com raiva. Mas o salmista mostra que isso é mentira, isso é uma falácia. Nós nos iludimos achando que é o exterior que determina o nosso estado de ânimo. Mentira. É o nosso interior, é a nossa mente, são as nossas crenças que estabelecem a maneira como nós nos sentimos. Depende do que você crê no seu coração. E o salmista afirma exatamente isso. Se eu creio que Deus está em mim, se eu creio que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza, que Ele é o socorro que está presente nas piores adversidades, eu posso ter paz. Eu posso ficar tranquilo. Mesmo que o exterior esteja uma turbulência só, o meu interior está habitado pelo Altíssimo, pelo Onipotente, pelo Onipresente Deus, pelo meu Criador. E quando a gente tem esse tipo de visão, a gente pode afirmar, como Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque Paulo estava consciente de que Deus estava morando dentro dele. E se Deus estava dentro dele, ele podia lidar com qualquer situação, por mais difícil que ela fosse, com o poder de Deus em seu interior. Havia uma época em que Paulo não tinha entendido bem esse conceito. Ele descreve aos coríntios que, certa vez, ele estava tendo algum problema muito chato na sua vida e ele não aguentava mais. A gente não sabe que problema era esse. E ele orou 3 vezes para Deus para remover esse problema. E a gente é igualzinho. Às vezes a gente está diante de uma dificuldade e a gente não aguenta mais aquela dificuldade.
E a gente fala, Deus, tira esse problema da minha vida. Deus, tira esse problema da minha vida. Deus, tira esse problema da minha vida. Paulo fez isso 3 vezes. Você e eu, às vezes, fazemos isso centenas de vezes. E Paulo ouviu Deus respondendo para ele. Paulo, a minha graça te basta. Foi a resposta que Cristo, através do Espírito Santo, deu para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Paulo, eu não vou remover o problema da sua vida, mas eu vou dar para você o poder, que aliás já está em você, para você resolver com a força que eu te dei, para você resolver esse problema, sem precisar que eu retire o problema de você. É você que vai lidar com o problema, com o meu poder que está no seu coração. É a mesma coisa que o salmista escreve aqui. E quando nós temos consciência desta realidade, nós encontramos o segundo grande tesouro, que é a paz de Deus em nossos corações. O salmista diz assim, que Deus faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Que lição importante o salmista está dando para você e para mim nesse século 21. Nesse momento de tanta violência física e verbal, nesse momento de tanto radicalismo, as pessoas estão cada vez mais agressivas na sua maneira de expor as suas ideias. As pessoas estão intolerantes. As pessoas estão adotando um discurso de guerra, inflamando os ânimos uns contra os outros. Olha o que o salmista diz aqui. Deus é contra a violência. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Então, aqui vai uma observação para aqueles irmãos e irmãs, para aqueles pregadores, para aqueles líderes religiosos que pregam a Bíblia, às vezes usando uma linguagem de guerra, uma linguagem violenta. Isso não vem de Deus. Isso é da carne. Isso vem da natureza humana, corrompida, alienada. Deus é a favor da paz. Deus é a favor da harmonia. Deus é a favor do equilíbrio, da moderação, da tolerância, da paciência. Deus é um Deus de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Por favor, vamos parar de colocar linguagem violenta nas pregações, nos discursos religiosos, nos discursos políticos. Se você realmente tem o Espírito Santo dentro de você,
você vai entender o que eu estou falando. Se você não entende o que eu estou falando, peça para que Jesus Cristo venha habitar no seu coração e salve você. Porque se você tem a impressão de que Deus é a favor da violência, meu querido amigo, eu digo isso com todo amor, com todo respeito. Se você realmente acha que o nosso Deus é um Deus de violência, um Deus agressivo, é porque você ainda não compreendeu a mensagem de Cristo. E Cristo, lá no capítulo 14 de João, disse aos seus discípulos: eu vim dar a vocês a verdadeira paz, não como aquela que o mundo dá. Porque o máximo que os políticos do mundo podem dar é uma paz externa. Uma paz que é a ausência de conflito armado. Mas a verdadeira paz só Deus pode dar. E ela vem de dentro. E é isso que Jesus nos ensina. Porque Jesus é o modelo que Deus escolheu de perfeita união entre a divindade e a humanidade. Jesus é um novo homem, aquele em quem nós devemos nos espelhar. Se olharmos para Jesus e tivermos Jesus em nossos corações como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós vamos desfrutar da verdadeira paz. Porque a paz vem de dentro para fora. Ela é algo interior e que vai se exteriorizando à medida que nós amadurecemos. E quando nós nos conscientizamos dessa paz interior, que é o Espírito Santo que produz em nossos corações, quando nós nos conscientizamos dessa paz, as nossas atitudes mudam. Nós passamos a tratar os outros com amor, com respeito, com compaixão. Nós passamos a olhar o nosso semelhante como alguém igual a nós. Nós passamos a enxergar a raça humana como uma família. Afinal, nós temos o mesmo Criador. Brancos, negros, amarelos, árabes, armênios, turcos, libaneses, brasileiros, espanhóis, portugueses, japoneses, chineses, coreanos, alemães, etc, etc, etc. Todos nós fomos criados pelo mesmo Criador. Mas nós só entendemos isso quando nós nos conscientizamos da presença de Deus em nosso interior. Não lá longe, lá distante, nas galáxias, mas aqui dentro do nosso coração. E existe um terceiro tesouro que nós vamos encontrar dentro de nós, se pararmos de nos agitar. E esse tesouro é a luz de Deus. É a orientação de Deus. E aqui o salmista diz assim no versículo 10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Aquietem-se no hebraico significa parem de lutar. Parem de se agitar. Parem de ficar correndo inutilmente de um lado para outro. Parem de ficar se desesperando. Parem de se fazer de vítimas. Parem de usar linguagem agressiva, violenta. Aquietem-se. Aquietem-se. Eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Qual é a sua luta hoje? Com quem ou contra o que você está lutando tanto? Deus, lá do seu íntimo, está dizendo: pare de lutar, porque esta luta é minha. É Deus quem vai lutar por você. Você, acalme-se, aquiete-se, pare de se agitar. Confie no poder de Deus. Não é que você vai ficar de pernas para o alto, esperando cair uma solução milagrosa do céu. Não é isso. Deus não está dizendo para você ser passivo. Mas Ele está dizendo para você parar de gastar a sua energia se agitando, correndo, lutando. Concentre-se na voz de Deus no seu coração. Ele vai te orientar. Ele vai, através do Espírito Santo, lhe dar sabedoria para você fazer a coisa certa, tomar a decisão apropriada, dependendo da situação. Deus é a sua luz. Ele é a fonte da sua sabedoria. Cristo é Deus conosco. E no versículo 11, quando o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aqui no hebraico se usa a raiz da palavra Emanuel, que é o título de Cristo. Porque, em essência, Cristo é Deus conosco. Quando você olha para Cristo, você experimenta a presença de Deus no seu coração. Cristo, o Verbo de Deus que habita em você, vai lhe mostrar qual a melhor solução para o seu problema. Por isso, pare de se agitar e olhe para que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está lhe dizendo no seu íntimo. Mas você só vai ouvir essa resposta se você parar de olhar para as circunstâncias e se desesperar e olhar para a solução que o Espírito de Deus está dando no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus se faça presente todos os dias ao longo da sua jornada e que você possa, por meio de Cristo, viver este grande tesouro que é a presença de Deus no seu coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Uma ótima semana para todos vocês.